E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Tô aqui para trazer mais um dos vídeos da continuação dessa série aí que a gente tem compartilhado, né, sobre as práticas da vida cristã. E no vídeo de hoje a gente vai dar a continuação dos versículos do último tema, né, que a gente tinha começado aí há algumas semanas atrás, falando sobre a comunhão com a igreja. E hoje a gente vai ver a finalização dessa palavra. E a primeira palavra ela se encontra lá em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31. E a palavra de Deus ela diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E todos nós fomos dados, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. E aí, o versículo ele continua dizendo aqui no 25: Desse modo, não existe divisão no corpo. Olha só, interessante. Desse modo, né, de toda essa explicação que a gente viu aqui, a partir do versículo 14 até o 24. E aí o versículo 25 ele vem dizendo: desse modo, ou seja, já que foi como Deus fez assim, dessa forma, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Olha só, o versículo 27 diz: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Ou seja, do versículo 12 até o versículo 24, a gente viu falar sobre a importância de cada parte e sobre a não decisão, o não posicionamento de cada uma dessas partes, de não falar que não precisam uma da outra. E aí o versículo 25 ele vem concluindo dizendo: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Ou seja, uma precisa da outra, uma auxilia a outra, uma completa a função da outra. E aí, o versículo 26 diz: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela.
Então o versículo 27 vem fechando dizendo: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo, ou seja, nós precisamos um do outro, nós auxiliamos um ao outro, nós completamos um ao outro. Lá, aqui mesmo, exatamente no capítulo 12, lá a partir do primeiro versículo até o versículo 11, quando vai falar sobre os dons do Espírito Santo, a gente vê um complemento, a gente vê uma conectividade ali, uma unidade de o Senhor ele ter decidido dar, segundo a sua vontade, conforme o seu querer, um dom pela tarefa, né, o trabalho que ele designou para cada pessoa, como a palavra lá mesmo fala sobre como ele decidiu como cada pessoa iria servi-lo, né? E naquela função, Deus lhe dar uma habilidade, Deus lhe dar, né, na maneira do serviço que ele designou para aquela pessoa, ele dar o dom para aquela pessoa, o serviço para aquela pessoa trabalhasse, né, para Deus. E a gente vê um complemento ali de um dom auxiliar o outro, de um completar o trabalho do outro. E é exatamente isso que a gente vê nesse mesmo capítulo, nesse complemento aqui, a partir do versículo 12 até o versículo de número 31. E aí, continuando, o versículo 27, né, que a gente já leu, eu vou repetir, diz assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês um caminho que é o melhor de